Palpa, olha, a gente volta. Não falei que era rápido? E aí, você pegou lá a ideia? Quando é que eu devo aplicar o teorema de Pitágoras, professor? Obrigatoriamente, se o meu triângulo for retângulo. Tem que ser retângulo, professor? Tem. Eu posso aplicar Pitágoras num triângulo isósceles? Não. E até pode, se ele for retângulo. Eu posso aplicar Pitágoras em um triângulo equilátero? Não, no equilátero não dá não, professor, porque o equilátero tem 3 ângulos de 60 graus. Tem que ter um ângulo de 90 graus. Para quê? Para me identificar quem que é hipotenusa, para me identificar quem que é cateto. Como é que eu identifico a hipotenusa mesmo? Professor, hipotenusa é o maior lado. Perfeito. O que sobrar é cateto. Como é que nós enunciamos o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é sempre igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas, caso haja a possibilidade da verificação visual de quaisquer valores pitagóricos, faça, de cabeça. Vamos iniciar a nossa segunda aula. Vem cá comigo na telinha de vocês, geometria plana, teorema de Pitágoras, continuação da aula iniciada semana anterior. Professor, olha só. Paramos aqui, professor. Paramos nessa parte aqui. Você percebeu que eu realizei um primeiro teorema de Pitágoras e eu fiquei ali, ficou a ao quadrado igual a 52. Para esse tipo específico de questão, que é um triângulo retângulo colado no outro, não precisa você finalizar calculando aquela raiz quadrada de 52. Precisa não? Não, professor? Precisa não. Sabe por quê? Quando você for realizar o segundo teorema de Pitágoras, olha só o que acontece. Quem é a hipotenusa no triângulo verde? Agora, professor, é o Bzinho. Então, vai ficar hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 3 ao quadrado, que é o cateto, mais o outro cateto dele, que é a ao quadrado. Vou resolver. Vai ficar b ao quadrado é igual ao 9 mais o a ao quadrado que eu acabei de achar, professor. O a ao quadrado é 52, então aqui eu vou botar 52. Então vai ficar b ao quadrado é igual a 9 mais 52, que vai dar exatamente 61. Professor, aí fica b igual a raiz de 61? Até poderia ser. Até poderia ser. Mas não tem necessidade de você tirar a raiz de 61, porque a questão não quer o b, a questão quer o x. Agora sim, nós vamos aplicar o terceiro teorema de Pitágoras, professor. Nesse caso, o terceiro teorema de Pitágoras vai ser aplicado nesse triângulo retângulo, que eu estou dando destaque com o marca-texto laranja. E, professor, nesse triângulo retângulo, quem que é a hipotenusa mesmo? É o x, não é? A hipotenusa é o valor do nosso x. Então, a gente começa com ele, professor. Vai ficar hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, vai ser 2 raiz de 5. Só ajeitar aqui. 2 raiz de 5 ao quadrado mais o b ao quadrado, que eu já descobri lá embaixo, professor, quanto que é? Resolvendo Pitágoras. Só que aí, Gabriel, não precisa você colocar o 61 ao quadrado. Só para você não confundir. É só 61. Entendeu? O b é raiz de 61 e o b ao quadrado é só o 61. Então, aqui resolvendo, vai ficar x ao quadrado é igual 2 raiz de 5 ao quadrado vai dar 4 vezes 5, vai dar 20, mais o b ao quadrado, que é 61. Eu vou ter que x ao quadrado é igual a 81, x é igual a raiz de 81. Olha que bacana a questão. Quanto que é a raiz de 81? Professor, é 9, professor, porque 9 vezes 9 dá
81. Então, nós fizemos a aplicação de 3 teoremas de Pitágoras. Só que no primeiro teorema de Pitágoras, a gente não efetuou o cálculo da raiz. Por quê? Porque não tinha necessidade disso, ele não queria o A. Ao efetuarmos o Pitágoras uma segunda vez, professor, naquele triângulo verde, a gente visualizou que nós precisávamos mesmo era saber o valor de A ao quadrado, e nós já o tínhamos, era 52. Então, o trabalho do primeiro Pitágoras, do segundo e do terceiro foi de substituição das dimensões ao quadrado que foram encontradas ao aplicarmos os teoremas de Pitágoras. Cheguei no resultado, raiz de 81 igual a 9. Perguntas? Vai lá, gente, é só vocês irem no chat e perguntarem. Vocês entenderam? Ficou alguma dúvida? Eu vou continuar. Vamos lá, então. Professor, e quando eu visualizo a aplicação do teorema de Pitágoras dentro de outros polígonos, dentro de outras figuras, eu posso estar utilizando? Pode, desde que você tenha certeza que o triângulo que você está visualizando ele é um triângulo retângulo. Prof, determine a medida do x nos casos. O que ele quer que a gente encontre aqui? Ele quer que nós encontremos a medida da hipotenusa desse triângulo, que no caso do retângulo representa a diagonal do retângulo, representa a diagonal do meu quadrado. O professor tem até uma fórmula no caso do quadrado. Vocês sabiam? E essa fórmula pronta, ela é derivada justamente da aplicação do teorema de Pitágoras. Professor, olha só. A diagonal ali, professor, daquele triângulo retângulo, ela está dividindo esse triângulo retângulo em dois triângulos, está dividindo esse retângulo em dois retângulos iguais. Então, o meu trabalho aqui é pegar um desses triângulos e está aplicando nele o teorema de Pitágoras. A mesma coisa, professor, pega só aqui a metade, ó, e aplica o teorema também de Pitágoras. Professor, então vamos lá. Letra A, professor. O que é que eu faço primeiro? Eu vou identificar a hipotenusa. Esse x, professor, ele representa para mim a hipotenusa. Esse 12 é um cateto. E aqui, professor, é aquele mesmo 5 que está lá, ó. Também é um cateto. Como é que funciona? Hipotenusa ao quadrado é sempre igual à soma dos quadrados dos catetos, professor. Hipotenusa ao quadrado é sempre igual à soma dos quadrados dos catetos. Professor, esse triângulo é retângulo? É sim, gente. Eu aprendi que um retângulo é aquele quadrilátero que possui 4 ângulos de 90 graus. Então, o triângulo que nós temos aí internamente, ele é retângulo sim. Começando Pitágoras pela hipotenusa, nós vamos ter hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu acho que depois dessa aula ninguém mais vai sentir dificuldade no Pitágoras, não é verdade? Professor, vai ficar x ao quadrado é igual, aí você vai fazer a potência, né? 12 ao quadrado é quanto, professor? 12 ao quadrado é a mesma coisa que 12 vezes 12, professor. 12 vezes 12 vai dar 144, mais 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5, que vai dar 25. Professor, x ao quadrado é igual a 144 mais 25 dá 169. X é igual a raiz de 169. X é igual... É exata, viu, gente? Essa raiz é exata. A raiz de 169 dá exatamente 13, porque 13 vezes 13 é 169. Resolvida, professor, a letra A. Foi fácil? Deu certinho? Pô, vamos lá, professor. Cara, na letra B, professor, era um quadrado. Eu aprendi, professor, que quadrado
tem os 4 ângulos também de 90 graus e que todos os lados do quadrado são iguais. Prof, esse x, ele representa a diagonal do quadrado, mas para esse triângulo que eu estou desenhando, ele representa para mim a nossa hipotenusa, professor. Então, se eu já sei quem é a hipotenusa, por isso que eu peço que vocês identifiquem logo a hipotenusa. Porque depois de identificar, dava para ser o 13 lá? Vou já ver, Gabriel. Mas era para ser pitagórico de quem, Gabriel? Era um valor pitagórico de que valor? De que valor, Gabriel? Pensa aí, ó. Aqui já é cateto. Aqui já é cateto. 5, 12, 13? Ah, mas esse aí é porque você memorizou. Eu quero que você entenda o valor pitagórico não pela memorização, porque senão vai ficar muita coisa para memorizar, mas pela proporcionalidade. A partir do 3, 4, 5 ou de outro pequeno. Tipo, se eu pegasse o 3, 4, 5... Não, eu entendi, Gabriel. Eu entendi. Todos os valores para todas as dimensões, Gabriel, são valores pitagóricos. Mas, tipo, esse aí é porque você já lembrava que era 5, 12, 13. Ele deriva de qual? Entendeu? Esse aí é porque você já tinha utilizado, você estava com ele na memória já. Mas eu penso assim, ó, para facilitar 3, 4, 5, o dobro, o triplo, o quádruplo, ou, professor, multiplica por 10, por 20, por 30, ou seja, eu pego aquele que é o mais famoso, 3, 4, 5, e eu vou achando os proporcionais, porque aí eu não tenho a necessidade de me prender a ficar memorizando todos os valores pitagóricos. Então, já sei quem é a hipotenusa, começo aqui o Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos, 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Vai ficar x ao quadrado é igual a 36 mais 36. X ao quadrado dá 72 certinho. E agora, o que é que eu faço? O que é que eu faço com esse 72? 72 ele não é um quadrado perfeito. Não tem raiz exata. Então, como é que eu posso desenrolar aqui, professor? Cara, eu posso pensar no produto dele por um número que é quadrado perfeito. Ou seja, eu posso dizer que o x ao quadrado é a mesma coisa que é a raiz de 72, como não é exata, x vai ser a raiz de 36 vezes 2. Por que que eu quebrei 36 vezes 2? Porque 36 tem raiz. Ou seja, x é igual a raiz de 36, que é 6. Como 2 não tem raiz, ele permanece dentro do radical. A resposta vai dar 6 raiz de 2. Aquele 8 lá, Gabriel, tipo, 9 vezes 8, não. Por quê? Vou explicar. 9 vezes 8 dá 72. Porque o 8, ele tem que dar para decompor ainda. Então, tu tem que pensar em um número que é quadrado perfeito e o outro número primo. Pensa assim. E o outro número primo. Na realidade, não que ele estaria errado. Daria de você simplificar um pouco mais. Você teria que continuar, Gabriel. Tá certo o que você fez. Você está vendo 8 que você deixou lá? Você poderia decompor o 8 ainda em 4 vezes 2. Aí ia dar o mesmo resultado que nós estamos visualizando aqui, ó. Entendeu? Mas não está errado o seu raciocínio, não. Só não está uma representação simplificada por completo. Beleza? Foi? Vamos para mais questão. Professor, e questão de trapézio? Questão de trapézio também. Às vezes eu fico perdido. Eu preciso trabalhar com área, eu preciso trabalhar, professor, lá na geometria espacial. Já já vocês estão no ensino médio. E vocês precisarão trabalhar com volumes também. E volta e meia falta uma dimensão do meu trapézio. Professor, mas o que tem a ver trapézio? O que tem a ver trapézio com triângulo retângulo? Prof, tem sim. Se o senhor traçar uma linhazinha reta ali, professor, perpendicular às bases, o senhor vai enxergar triângulo retângulo. Vamos sim. Como assim, professor? Cara,
Se eu traçar uma reta aqui, eu estou conseguindo já visualizar, ó, dois ângulos de 90 graus. Professor, já estou vendo um triângulo retângulo aqui, ó. Já estou vendo um triângulo retângulo aqui. Professor, dá de traçar outra aqui também, ó. Caraca, é mesmo. Professor, toda vez que eu tiver questão de trapézio, que esteja relacionado a alguma medida que está faltando, eu posso traçar essas duas alturas aqui e estar visualizando triângulos, retângulos, uma à direita e o outro à esquerda? Pode sim, gente. A mesma coisa vai acontecer aqui na letra B, ó. Aqui um. Olha o outro aqui. Tá, professor, eu uso qual? Na realidade, a gente vai usar apenas um deles para estar aplicando o teorema de Pitágoras. Apenas um deles. Só que nós vamos usar os dois para encontrar uma das dimensões do nosso triângulo. Você já colocou ali? Pera ali, Gabriel, deixa eu ver o que foi que você fez. Ó, vamos lá, Gabriel. Na nossa situação, a letra A que você colocou ali, você colocou para mim x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Será que está certo? Vamos entender direitinho isso aqui. Primeiro, Gabriel, deixa eu te fazer uma pergunta, já que você está participando comigo aqui. Você teve o cuidado principal, deixa eu ver aqui, ó. Também, mas são dois cuidados. O primeiro cuidado é com relação à hipotenusa. Você teve o cuidado de verificar quem é a hipotenusa? Porque é por reflexo. A maior parte dos erros que eu percebo dos alunos ao estar aplicando o teorema de Pitágoras é sempre querer começar o teorema de Pitágoras com x. É o erro mais comum. Eu posso começar um teorema de Pitágoras com x? Pode, desde que este x seja a minha hipotenusa. Então, vamos analisar devagarzinho, mas eu acho que você já entendeu o que é que eu quis dizer. Quer ver? Olha só. Se eu começar aqui com a letra A, veja bem, eu vou traçar esse segmentozinho, vou traçar essa altura aqui. Aqui vou traçar essa outra altura aqui. Professor, o senhor vai ter dois triângulozinhos retângulos aqui. Só ajeitar aqui, ficou feio. Pronto. Pronto, ficou mais bonitinho. Você tem aqui um triângulo retângulo, você tem aqui outro triângulo retângulo. O que eu quero que vocês entendam? Se daqui para cá é 8, daqui para cá também é 8. Professor, se tudo isso é 12, 12 tirando 8 sobra 4. Então, este pedaço é 2, este pedaço é 2. Você entendeu a lógica aí? Ah, muito bem, Gabriel. Agora você corrigiu. Então, esse é o erro mais comum que os alunos acabam cometendo. É o entusiasmo, tá lá na agitação, aí tô vendo o X, joga logo o X para fazer a conta. Eu digo, calma, calma que não é bem assim. Eu tenho sempre que ter o cuidado de verificar quem é a minha hipotenusa. Tem que ter esse cuidado. Então, aqui, professor, deixa eu ver aqui. Estou vendo aqui esse triângulozinho retângulo, de boa, tranquilo. Estou vendo aqui esse outro. Eu precisei desenhar os dois justamente para descobrir quanto que vale essa dimensão aqui, ó. Este 2. Vocês entenderam de onde foi que veio esse 2? Entenderam ou não entenderam? Entenderam, não é? Tá, professor. Então, na situação aqui, se nós formos analisar, esse x, professor, ele representa a altura de cada um desses triângulos. Então, o que a gente vai estar aplicando aqui, professor, é um teorema de Pitágoras, onde eu tenho que aqui é x, aqui é 6 e aqui é 2. Conseguiu perceber? Onde que nós estaremos aplicando Pitágoras? Agora sim, hipotenusa ao quadrado, 6 ao quadrado,
é igual a x ao quadrado mais 2 ao quadrado. Vai ficar 36 é igual x ao quadrado mais 4. Professor, mas toda vez não tem que dar exato, não tem que dar uma resposta bonitinha, não? Não, gente, não precisa dar exato não, tá bom? Então, resolvendo o 4 vai passar para o lado 36, ele vai passar subtraindo, vai ficar x ao quadrado é 36 menos 4, x ao quadrado vai dar 32, x é igual a raiz de 32, x é igual a 16 vezes 2, x vai dar 4 raiz de 2 como resposta para o valor de x da letra A. Vocês entenderam? Pergunta, não vai ficar com dúvida. Vou para a letra B. Eu acho que o raciocínio muito parecido mesmo. Professor, mudou é porque o x ali... Ei, professor, esse aqui é diferente? Esse aqui é diferente, professor? Diferente esse aqui. Olha só. Se o senhor fechar o triângulo aqui, o senhor já pode fazer algumas afirmações. Tipo, eu já posso dizer para você, por exemplo, que essa distância aqui vale 4, essa distância aqui vale 4. Também posso dizer que essa distância aqui vale x. Também posso dizer que essa distância aqui vale x. Então, a minha pergunta para vocês que estão acompanhando a aula é: quanto que vale cada base desses triângulos retângulos aqui, ó? Como é que eu faço? Professor, olha só. Aqui na nossa situação, eu poderia me utilizar de um sistema, se eu não quisesse trabalhar com uma única variável. Isso ia me ajudar um pouquinho, principalmente porque cada pedacinho desse aqui representa 12 menos x dividido por 2. 12 tirando x, que é o que está lá no meio, dividido em duas partes. Dividido por 2, Gabriel. É 12 tirando x. Quando tu pegar 12 tirando x, sobra os dois cantos. 12 menos x seria a soma dos dois lados, dos dois triângulos. Então, aqui também é 12 menos x dividido por 2. Então, aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho em comparação ao exercício anterior. Professor, posso aplicar o Pitágoras? Pode. Você pode aplicar o Pitágoras nesse triângulo aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Novamente, tendo-se o cuidado de verificar quem é a hipotenusa. E aqui vai dar equação do segundo grau. Tenho quase certeza que aqui vai dar equação do segundo grau. O que é que vocês acham? Será, professor? Vamos ver aqui, então. Professor, hipotenusa lá é o 5, não é? Vai ficar 5 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 12 menos x sobre 2 ao quadrado. Será que eu coloquei espaço? Não, eita, vamos ter que apertar um pouquinho aqui. Não imaginei que fosse dar uma equação de segundo grau. Então, vamos lá, professor. Resolvendo. Nós vamos ter 25 é igual a 16 mais... Professor, tipo assim, ali você vai ter um produto notável. Lembra? Comecinho do ano. Quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. E, caraca, professor, vai dar grande a conta aqui, um pouquinho. Então, vamos nós aqui. Vamos ver o que é que a gente pode estar fazendo. Deixa eu ver, 25 menos 16. Eu poderia até me utilizar de um artifício aqui. Dava para me utilizar de um artifício, mas não sei se vocês iam compreender. Vou fazer o desenvolvimento mesmo normal. Vai ficar quadrado do primeiro, que é 144,
menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Dividido tudo isso aqui por 4, que é o valor do 2 ao quadrado. E agora, professor, eu posso passar aquele 16 para o lado do 25. Ele passaria subtraindo, 25 menos 16 ia dar exatamente 9. Então, o que é que nós teríamos aqui? Nós teríamos 9 é igual a 144 menos 24x mais x ao quadrado dividido por 4. Poderia fazer produto dos meios pelos extremos e a gente ia ter essa nova equação. Iria ficar x ao quadrado menos 24x, não é isso? Mais 144 é igual a 4 vezes 9, 36. X ao quadrado menos 24x. O 36 ele vai passar para o lado do 144, vai passar subtraindo, não é isso? Vai ficar 144 menos 36. (108), professor, vai ficar mais 108, que é igual a 0. E, professor, quanto é que vai dar aí? Cara, se você for bom de Rá, a gente treinou de Rá, você lembra? 2 números que somados deem 24 e 2 números que multiplicados deem 108. Você conseguiria fazer? Professor, 20 somados dá 24, multiplicados dá 108? Sei não. Se eu não sei de cabeça, terei que aplicar um teorema, ou, aliás, terei que aplicar o Bhaskara, né, gente? Calculo delta, aqui o A é 1, o B é menos 24, é a continha aqui, e o C, ele vale 108. Calculo delta. Delta é igual a B ao quadrado, vai dar 576, menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Professor, certinho, ó. Nosso delta deu 144. Aí tem que ver aí a equação aqui, ela deu grande, né, Gabriel? Aí, para pensar, eu estou procurando aqui na minha cabeça 2 números que somados dê 24 positivo e que multiplicados dê 108, mas eu não consegui. Então, eu fui para o Bhaskara. Lembra lá, né? Dá de você fazer. Faz uma folhinha de rascunho aí, deu 144, aí eu ia fazer x é igual, apertar aqui um pouquinho, x é igual menos b, mais ou menos a raiz do delta, que é 12, sobre 2 vezes o A, que é 2. Eu vou ter o x1, que vai ser 24 mais 12, 36. 36 dividido por 2. 36 dividido por 2 vai dar 18. E o x2, que vai ser 24 menos 12 dá 2. 24 menos 12 dá 12. 12 dividido por 2 dá 6. Hoje, professor, deu 2 soluções possíveis? Não. Agora é que a gente vai olhar para a figura. Gente, olha quem é o x. Olha quem é o x aqui, ó. Professor, o x é aquela base menor, gente. O x é aquela base menor. A base menor, ela tem que ser um valor menor que 12, gente. Tem que ser um valor menor que 12, já que a base maior é 12 desse trapézio. Então, o valor do x que nós estamos procurando para esta equação vale exatamente 6. Vocês entenderam?
E peraí, professor, quer dizer que vai haver situações onde eu estou desenvolvendo um Pitágoras e pode dar uma equação de segundo grau? Pode, por isso que a gente já visualizou em aulas anteriores. Lembra? Prof, vamos para mais. Aqui, professor, treinar com produtos notáveis. Treinar justamente a aplicação do Pitágoras e, às vezes, nós estarmos nos deparando com equações do segundo grau. Aqui, na grande maioria, professor, vai dar do primeiro grau porque elas vão se cancelar. Mas poderia ser, deixa eu ver aqui, quadrado, deixa eu ver aqui. Não, a letra C, ela vai ser do segundo grau. A letra C vai ser do segundo grau e, a letra C vai dar uma equação do segundo grau. Então, vai ter que usar Bhaskara ou vai ter que usar Girard. Então, professor, o procedimento é o mesmo. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Primeira coisa que eu faço aqui é identificar, professor, a hipotenusa. Não tem outra coisa que eu vá fazer. Já sei quem é a hipotenusa. Então, vai ficar hipotenusa, vou botar do jeito que está assim, ó, dentro de um parêntese, ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. X ao quadrado mais 5 ao quadrado. Agora, tem que lembrar do produto notável lá. Como é que é o x mais 1 ao quadrado? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é igual a x ao quadrado mais 25. Aqui, eu já posso fazer um cancelamento. Esse x ao quadrado, eu cancelo com esse x ao quadrado. Aí você pode me perguntar, por que, professor, que o senhor pode cancelar? Porque o x ao quadrado que estava no segundo membro, eu teria que passá-lo para o primeiro membro. E quando eu fizesse, ele iria passar com o sinal trocado, ele ia passar negativo, professor. Ah, entendi. Então, espera aí, professor, ficou 2x mais 1, o que sobrou da nossa conta foi só isso. 2x mais 1 é igual a 25. Esse 1 vai passar para o lado do 25 subtraindo, vai ficar 2x é igual a 24. X é igual a 24 dividido por 2. X é exatamente 12. Foi rápido esse daí? Só teve que lembrar do produto notável. Deixa eu até colocar aqui para você lembrar os produtos notáveis. Tem que lembrar, viu, gente? A mais B ao quadrado é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Se fosse A menos B ao quadrado, é a mesma coisa, só que é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Lá em cima, eu usei o quadrado da soma para fazer o desenvolvimento, para que eu não tivesse a necessidade de aplicar uma potência. Aqui, professor, do mesmo jeito. Começa com quem? Com a hipotenusa. Gente, meu cuidado sempre é bater o olho, descobrir quem é a hipotenusa, começar o Pitágoras pela hipotenusa. Vai ficar hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vai ficar quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é igual a x ao quadrado mais 49. Certinho? Já dá para cancelar o x ao quadrado, não é verdade? Esse x ao quadrado cancela com esse x ao quadrado. Sobrou 2x mais 1 é igual a 49. Esse 1 vai passar para o lado do 49, subtraindo. 49 menos 1 vai dar 48. X é 48 dividido por 2. X é igual a 24. Letra B resolvida.
Professor, letra C. Essa aqui que o senhor disse para mim que ia dar uma equação de segundo grau, não é verdade? Essa aí mesmo, gente. Essa aqui vai dar uma equação de segundo grau, quer ver? Começa a conta com quem? Gente, de novo. Eu começo a conta sempre com a hipotenusa. O resto é cateto. O 29 é a hipotenusa. Nesse exemplo, esse x mais 1 é cateto, esse x é cateto. Então, vai ficar hipotenusa ao quadrado. Não é com o x que tu vai começar com a hipotenusa. É igual à soma dos quadrados dos catetos. 29 ao quadrado, gente, dá um pouquinho de conta. É 29 vezes 29. Dá quanto? Deixa eu ver. 29 vezes 29 dá 841. 841 é igual, repetir aqui, x ao quadrado, mais, ali é produto notável, aquele mesmo que nós desenvolvemos agora há pouco com vocês. Vai ser quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tá vendo que aqui não dá de cancelar o x ao quadrado, porque eles estão no mesmo membro? Professor, só organizando a equação do segundo grau. X ao quadrado mais x ao quadrado vai dar 2x ao quadrado mais 2x. Aquele 841, se eu jogar para o segundo membro, ele passaria subtraindo. Então, ia ficar menos 840, que é igual, pronto. Ela organizada ficaria desse jeito. Eu não sei se vocês perceberam, mas todos os coeficientes são divisíveis por 2. E é interessante que a gente faça a simplificação para facilitar a nossa vida aqui, professor. Divide toda a equação por 2 para diminuir a conta. Vai ficar x ao quadrado mais x menos 420 é igual a 0. Dois números que somados dê menos 1 e que multiplicados dê 420. E aí, professor? Cara, vamos para o Bhaskara. Delta é igual b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Delta é 1, aí fazendo o jogo de sinal, mais, professor, 4 vezes 4 dá 16, 1.680. O nosso delta é 1.681. Raiz de 1.681 professor, mas dá muito trabalho. Mas como a gente está fazendo, eu vou botar na prova desse valor grandão para vocês assim não, tá bom? 1.681 dá exatamente 41, gente, a raiz, ó. Dá exatamente 41 a raiz. Mas é grande, né? Teria que fazer por decomposição em fatores primos. Aí vamos lá. X é igual menos b, nesse caso vai ficar menos 1, mais ou menos a raiz do delta, que é 41, dividido por 2 vezes o a, que dá 2. A gente vai ter as duas possibilidades de solução para a equação de segundo grau, que é o x', menos 1 mais 41 dá 40, dividido por 2, eu vou ter 20. X duas linhas, eu vou ter menos 1 menos 41 dá menos 42, dividido por 2 dá menos 21. Esse aqui, gente, não serve. Por quê? Alguém pode me dizer por que que não serve o resultado? Professor, este resultado ele não serve porque o valor de x refere-se a uma medida de comprimento. E nós sabemos que não existe medida de comprimento negativa. Então, o valor de x para este triângulo retângulo vale exatamente 20 unidades de comprimento. Fechou? Letra D, para a gente fechar
essa atividade. Cara, essa aqui vai dar do segundo grau? Não, essa aqui não vai dar do segundo grau, não. Mas os cuidados são os mesmos de todas as demais. Começar a conta com a hipotenusa. Aqui é a hipotenusa? Como é que o senhor sabe? Maior lado. Então, quer dizer que quem sobrar, se eu já sei quem é a hipotenusa, quem sobrar obrigatoriamente passa a ser o meu cateto. E aí? O que é zimbado? É rápido, é, Gabriel? É rápido? Professor, vai lá. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Só ajeitar que ficou borrado. Oxe, borrou foi mais. Pagar. Deu certo. X ao quadrado mais 6 ao quadrado. Ali é produto notável, né? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o x vezes o 2, 2 vezes o primeiro pelo segundo, dá 4x, mais o quadrado do segundo é igual a x ao quadrado mais 36. Dá de cancelar o x ao quadrado, professor, eles estão em membros diferentes. Qualquer um deles que eu trocasse de membro, trocaria de membro mudando o sinal, então, consequentemente, iria ficar um x ao quadrado subtraído do outro. Sobrou, para resolver aqui, 4x mais 4, que é igual a 36. O 4 vai passar para o lado do 36, subtraindo. Vai ficar 4x é igual a 32. X é igual a 32 dividido por 4. X é igual a 8. Certinho? Deu certo? Deixa eu ver se dá mais uma. Professor, olha só, já íamos para as contextualizadas. Agora que eu já aprendi a fazer a parte difícil, que é a parte que tem conta, professor. O que é que ele queria nessa questão aí? Lê comigo. Carlos e Ana. Vou trazer a próxima aula. Carlos e Ana saíram de casa para trabalhar partindo do mesmo ponto, a garagem do prédio onde moram. Após 1 minuto percorrendo um trajeto perpendicular, eles estavam a 13 metros de distância um do outro. Tá vendo lá o sentido? É como se fosse o Carlos e a Ana. Deixa eu ver quem é quem aqui. Ele disse lá embaixo, se o carro do Carlos fez 7 metros a mais do que a Ana, tá aqui, professor. Aqui é o carro do Carlos. Aqui é o carro da Ana, professor. E ele disse que depois de 1 minuto, né, saíram da garagem lá, o Carlos foi ali na horizontal, a Ana desceu ali, professor, eles estavam a uma distância de 13 metros um do outro. Aí ele falou para mim, se Carlos percorreu 7 metros a mais do que a Ana, ele quer saber a que distância eles estavam da garagem. Que distância a Ana estava da garagem, que distância o Carlos estava da garagem. Cara, olha o que você vai fazer. Só ajeitar aqui esse nome do Carlos aqui. Se eu disser que a distância que a Ana está da garagem é x, a distância que o Carlos deve estar da garagem vai ser x mais 7. Vocês entenderam? Ah, professor, porque ele disse que o Carlos está 7 metros a mais do que a Ana. Se a Ana é x, lá tem que ser x mais 7. Professor, vai dar um Pitágoras aí e vai dar uma equação do segundo grau. Só que ali, Gabriel, só cuidado, você tem que fazer produto notável. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado por segundo. Ia ficar x ao quadrado mais 14x mais 49. Corrige aí que vai dar certo. E vai dar a equação do segundo grau. Meus queridos, passou rápido, como diz o Gabriel, zimbado, Gabriel? Super rápido, meus amores. A gente fica por aqui. Desejo a todos aquele boa noite. Treino Pitágoras, que na próxima aula a gente está de volta. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha.